Em 1910, Arthur Edward Waite e Pamela Colman Smith lançam uma coisa que vai mudar a história do oráculo na humanidade, dos oráculos na humanidade, que é o tarô de Rider-Waite, né? Então, esse famosíssimo tarô não é o tema desse vídeo. A gente vai falar agora de um tarô que veio com uma remanescência desse. A gente encontra alguns tarôs recentemente, aqui no vídeo vai ter canais no card aqui, a comparação que eu fiz do Before Tarot, o tarô de Rider-Waite e o After Tarot. E aqui a gente vai falar de um tarô que foi lançado, se não me engano, antes, que é o Tarot of the New Vision, que é o que acontece do lado de trás dos arcanos. A gente geralmente está olhando os arcanos de frente, né? Os arquétipos, o momento, aquela situação, a gente está olhando de frente. E se a gente estivesse vendo do campo de visão dos arcanos do tarô? Então aqui geralmente os arcanos do tarô estão de costas. E é o que a gente vai analisar nesse vídeo. Não vou fazer unboxing, a gente vai só fazer um flip through, né? Uma passada de cartas desse deck de tarô. E vamos ver se vocês gostam. Vamos lá. Pessoal, não esquece já de deixar um joinha, de assinar o canal, de assinar o sininho, né, de ativar o sininho para receber as notificações, de compartilhar esse vídeo para as pessoas que vocês acham que essa informação vai ser relevante e gostam de tarô. Não quero perder tempo, vamos lá, né? Vocês vão me ver aqui mexendo no celular para focar, por exemplo, eu estou aproximando, desfocou, clico aqui para focar, né? E aqui a gente vai ver esse tarô, ele basicamente é um redesenhado, os arcanos do tarô de Rider-Waite, mas visto pelo outro ângulo, né? Então aqui já vou separar os arcanos maiores dos menores. E esse vídeo vai ser simples assim, vou passar as cartas para vocês olharem, para ver se vocês se interessam, né? Como é um review de tarô, eu sempre faço isso, eu olho o verso. E olha que interessante, o verso do New Vision Tarot permite a pessoa trabalhar com cartas invertidas. Eu sempre repito isso, eu não trabalho com cartas invertidas, mas eu faço essa análise porque algumas pessoas gostam de usar cartas invertidas e está tudo certo. E se a pessoa gosta de usar cartas invertidas, isso é um fator importante. Se vai poder, porque se não tem, se só tem um aqui, ó, se só tem esse cara aqui, ó, né? Ao virar, você já sabe que a carta é invertida, então isso vai atrapalhar as pessoas que trabalham com isso, né? Então, ponto positivo para o tarot de Rider-Waite, ele mostra cartas, ele permite trabalhar com cartas invertidas por conta do verso ser simétrico, certo? Uma coisa que eu gosto do tarot de Rider-Waite, do New Vision Tarot, é que assim como o de Rider-Waite, ele coloca aqui embaixo a faixa falando o nome do arcano, né? Só que tem o problema, né? Não existe em português. Então, quando você vai comprar pela Luiz Carabel, pela Luiz Carabel, isso. Você vai encontrar aqui os nomes em vários idiomas, né? Francês, italiano, inglês, se eu não me engano, alemão, né? E aqui embaixo, inglês, né? Bom, não sei todos os idiomas que estão aqui, confesso, tá? Vamos dar uma olhada aqui, sem enrolação. Aqui a carta do louco, desculpa esses reflexos aqui que estou tentando me encontrar. A carta do louco é interessante porque não dá tanta ênfase ao cachorro, dá uma ênfase ao vulcão. Geralmente o que esse deck dá ênfase é o que o que está à frente, o que a gente não viu no tarô de Rider-Waite normal. Então vamos continuar olhando aqui. Olha só, a gente não via esse macaquinho e não via a audiência olhando para o mago, buscando a informação do mago, que é um grande mentor. Aqui na sacerdotisa a gente encontra duas freiras, uma de preto e uma de branca, fazendo contrastes com os pilares, a lua, o mar à frente representando a água noturna, né? E uma coruja pousando nesse que eu sempre achei que é pêssego, viu? Se alguém souber o que é, eu sempre achei que é pêssego, se alguém achar que é outra coisa, por favor, escrevam nos comentários, né? Aqui na Imperatriz a gente encontra um cisne branco, duas crianças e o caminho num pasto verdejante que representa muito o campo da Imperatriz, que é o caminho, a fertilidade, a vegetação. E aqui a gente não vê o escudo dela com o símbolo de Vênus, mas vê uma almofada com vários símbolos de Vênus aqui atrás. Aqui na carta do Imperador, a gente encontra o Imperador esculpido aqui, a águia representando o poder real e a tartaruga representando a estrutura, né, a cadência das coisas, que é o poder de realização
do imperador. Aqui a gente vê o Cordeiro de Deus, aqui o Cordeiro, o símbolo do pontífice, que são as duas chaves, e esses dois prelados, que são funcionários da igreja, segurando símbolos, né? A pomba da liberdade e uma serpente, que em alguns casos pode representar traição, pode representar fanatismo, pode representar uma sabedoria ancestral, varia de interpretação para interpretação. Aqui a gente encontra os enamorados, né? A gente vê todo mundo de costas, e aqui no fundo são vários tipos de animais, são raposas, são galinhas, são cavalos, e aqui o casal olhando, né? Algumas cartas eu passo rapidamente porque não tem muita coisa a olhar. Aqui na carta do carro a gente não olha os escravos, porque os escravos estão atrás do carro, né? Então existe um lado ruim da carta do carro, que no seu lado negativo vai ser uma imposição excessiva de regras, né? Então, porque é escravidão. E aqui pessoas no fundo ovacionando o rei que está chegando com o seu carro, porque quem não sabe é uma figura de um rei, tá? Só que é um rei jovem. Aqui a gente encontra a donzela da força domando o leão, e aqui a gente vê uma força de poder, né, do masculino. Então mostra como que o feminino quando eu fico aqui do lado é porque o celular está na minha frente, o celular que está filmando a mesa está na minha frente, é para olhar as cartas com atenção, eu viro aqui, tá? Então aqui a gente vê a donzela domando os instintos, né, e aqui as emoções traiçoeiras, porque está representando o domínio dos impulsos masculinos, né? Aqui a gente vê o eremita e a serpente do conhecimento ou da traição vindo, né? Varia muito de literatura para literatura, sempre tem interpretações diferentes a questão da serpente. Aqui a roda da fortuna, não tem muito o que dizer, simplesmente os mesmos seres de costas, né? Aqui na carta da justiça a gente vê duas mucamas, né, amas, trabalhando para a figura da justiça, segurando um bebê. Confesso, essa carta eu tive dificuldade para entender o que é esse bebê no campo da razão, no campo do entendimento. Pode ser várias coisas, assim. Abre a interpretações e escreva nos comentários o que vocês acham que é isso. Aqui eu achei muito interessante, uma das cartas dos arcanos maiores que eu mais acho interessante, que é o enforcado. O enforcado geralmente ele está naquela posição esquisita e ele é muito julgado por ele estar na posição esquisita. Só que aquela posição esquisita é a verdade interior dele, tanto que no tarot de Rider-Waite tem luz atrás da cabeça do enforcado. Então ele é criticado, mas ele não está nem aí. Ele está na verdade interior dele. A morte, nada demais aqui, são as pessoas de costas, apenas há um barquinho aqui representando o novo amanhecer, em vez do sol, né, aparecendo lá no fundo da carta, que aparece um barquinho, que existe um novo caminho. Aqui, a temperança, a gente vê uma espécie de torre e uma construção diferenciada aqui, que não é muito comum de olhar, representando coisas mais sinuosas. Então há um obelisco fálico e há um prédio circular, representando o masculino e o feminino. Aqui, na carta do diabo, existem pequenos diabos representando as tentações do casal preso ao diabo. Na torre existe aqui, ó, a árvore da sabedoria, né, e a serpente da árvore da sabedoria, tentando essas pessoas a seguirem com a teimosia da torre, por isso que gerou aquilo, ou seja, é como o que gerou a quebra da torre. Aqui a estrela representando o fogo da esperança e uma pessoa continuando o caminho dela, mesmo depois da queda da torre. Aqui a gente vê um ser perdido na água, andando, olhando para baixo, porque a carta da lua representa a não claridade, então tem que olhar para baixo para seguir o chão, né? Aqui o sol e a criança de costas, nada demais, não tem nenhum elemento diferente na carta do sol. Na carta do julgamento também não há nada de diferente, apenas esses pássaros de cores representando a luz e a sombra, ou seja, a colheita negativa e a colheita positiva. E aqui o mundo, muito bonita carta, mas não há um símbolo extra, que são os seres de costas, igual a carta da roda da fortuna. E aqui a gente vai seguir os elementos que eu sigo na astrologia: fogo, terra, ar e água, ou seja, a gente vai começar com paus. Aqui um castelinho representando a ideia do as. O 2 de paus tem um bobo da corte aqui, pensativo, não consegui encontrar uma explicação para isso, algumas aves representando o pensamento. Aqui a pessoa que está planejando coisas está carregando atrás de si um comboio, ou seja, é um caminho de liderança, um caminho de realização. Aqui as pessoas comemorando no 4 de paus, tem uma plateia, tem um grupo comemorando uma grande celebração. Aqui simplesmente a briga do 5 de paus e alguns corvos esperando o fim do combate. Aqui pombas, apenas uma pomba sendo liberta na época do triunfo do 6.
Aqui os inimigos sendo vistos, que no 7 de paus a gente não vê os inimigos. Aqui, que são só esses bastões no 8 de paus, aqui a gente vê uma figura angélica e uma cidade. Não dá para saber se aqui eles estão brigando ou se eles estão conversando, mas apenas uma figura angélica aqui, também não entendi muito bem o que isso quer dizer. Mas dá para ver a questão do ar, né? Movimento, e os anjos são seres ágeis, né? Aqui a gente vê o ser do 9 de paus enfrentando um urso, desculpa, por isso que ele está machucado assim. E o 10 de paus, ele está carregando atrás de uma colheita, ou seja, o trabalho constante, aquela coisa desanimadora. O pajem de paus com uma outra mulher meio bruxesca segurando um bastão em chamas, né? Aqui é o cavaleiro de paus liderando esse povo do deserto. Aqui a rainha de paus atrás. A rainha de paus representa muito o acolhimento. Então a gente vê uma donzela acolhendo uma mocinha, né? Mesmo não sendo a rainha está aqui no trono, a gente vê a repetição do acolhimento. E aqui a gente vê o rei, atrás do rei, um casal, que deve ser a união do masculino e do feminino, e um leão. É muito interessante porque a rainha de paus tem uma leoa, então aqui eles colocaram um leão, que é a liderança do bando, né? No naipe de ouros, a gente vê também no as um castelinho, né? Interessante, tanto em paus, em ouros, a gente vê um castelinho. Aí no 2, a gente vê a pessoa que está aprendendo, né, tendo que tomar decisões importantes para cuidar do rebanho e não deixar que os predadores peguem. Aqui o 3 não há nada demais, apenas uma carruagem no fundo, mas a negociação acontecendo aqui. Eu nunca levei a sério a roupa desse cara aqui, não sei vocês, eu olho para esse cara e tenho vontade de tirar sarro dele. O rei avarento aqui, ele está olhando para um cume de terra, ou seja, o acúmulo de terra, o medo de investir, o medo de abrir caminhos, né? Lembra que na Imperatriz, esse monte tinha um caminho, aqui no 4 de ouros não tem. Aqui o mendigo passando dificuldades, continua a mesma situação, só que outro tipo de mendigo. Aqui não há nada de novo nessa carta, é a mesma 6 de ouros visto de costas. Aqui a gente vê uma figura meio macabra, como se fosse um espírito errante, porque o 7 de ouros não traz uma paz de espírito, há um trabalho e pouca recompensa, então existe um peso ali emocional, vibratório e espiritual junto. Aqui o 8 de ouros, esse cara está trabalhando bastante e tem junto dele um outro cara trabalhando bastante, mas dessa vez esculpindo, né? Aqui o 9 de ouros, a única coisa que tem uma cidadezinha ao fundo, mas os símbolos são os mesmos. E no 10 de ouros é a mesma família do 10, só que visto de costas. Então a gente vê esse ancião de costas, agora a gente vê ele meio que de frente. O pajem de ouros, ele tem essa pequena estrutura aqui que não representa muita coisa, ou seja, ao meu ver é uma repetição da carta. O cavaleiro de paus, o cavaleiro de ouros, desculpa, eu acho interessante porque está mostrando o carro de boi arando a terra. E o cavaleiro de ouros, ele é a força visceral do adolescente sendo aplicado ao trabalho da terra. Então eu gostei disso aqui. A rainha de ouros, cheio de frutas e uma figura de rainha oferecendo coisas para o povo. A rainha de ouros, ela é muito generosa, isso é muito legal porque ela é muito próspera. E o rei de ouros, a gente vê aqui um símbolo que lembra o Shiva Lingam, né, que é o falo de Shiva, representando o início do poder masculino. A gente vê a cegonha aqui trazendo novidades, e o touro representando a energia masculina. É só um novo símbolo, e alguém fazendo colheita aqui. São símbolos que reafirmam o poder do rei de ouros de gerar prosperidade e liderança, né? Aqui no naipe de espadas é interessante que, diferente de paus e ouros, a gente não vê um castelinho, a gente vê uma figura que parece uma mistura do pajem com o cavaleiro, porque é um cavaleiro, mas ele não tem a armadura do cavaleiro. Enfim, o início de uma jornada aqui, né? Aí o 2 de ouros, a moça que está com os olhos vendados não está vendo esse cavalo aqui, ou seja, tem coisas que ela pode usar para ajudar a lidar com a situação. Aqui são separações, perdas, pessoas se divergindo em direções diferentes, que é o que o 3 representa, perdas, né? O 3 de paus, 3 de espadas, desculpe. Aqui pessoas olhando este ser, que alguns dizem que está morto, outros dizem que está descansando, mas existe aqui a contemplação e o vitral aqui de um padre oferecendo algo para um cachorro, um chacal, alguma coisa assim. Aqui apenas o usurpador destruindo não só as posses das pessoas, mas a vila das pessoas.
Aqui, simplesmente a mesma... Eu adoro essa carta, acho que é a minha carta favorita de espadas. E essa carta simplesmente é a mesma coisa, só que visto pelo outro lado. Aqui a gente vê o ladrão indo para uma estrutura, né? Mas não há nada diferente aqui. Aqui também não há nada diferente, apenas corvos esperando que ela sucumba à indecisão para consumi-la, né? Mas basicamente a mesma coisa. E aqui um demônio assombrando os pesadelos do 9 de espadas. Essa é uma carta muito pesada, achei interessante eles colocarem um demônio alado aqui, porque ele vai atuar bem no campo do pensamento, né? E aqui o 10, existe uma figura que remete à figura da morte, porque ela é uma figura feminina ou andrógena, mas que está com o capuz preto, que não dá para ver o rosto direito, representando o fim do ciclo, a morte, né? O pajem de espadas, existe uma cabeça aqui de pedra que ele está pisando, porque a cabeça não está onde tem que estar, a cabeça tem que estar aqui, mas no caso a cabeça está embaixo. O pajem de espadas ele não tem um racional muito equilibrado, ele ainda está muito confuso, ele é a questão da infantilidade no campo da mente, então achei interessante ele pisar numa cabeça de pedra. O cavaleiro de espadas, ele é muito agressivo, então mostra ele queimando uma casa, ele afugentando o exército, talvez sendo excessivamente agressivo. Às vezes é o caso do do cavaleiro de espadas. A rainha de espadas, ela toma decisões muito importantes e às vezes machuca pessoas e gera finalizações de ciclos, por isso que tem pessoas carregando um caixão aqui, mas ainda assim é uma figura aparentemente equilibrada, porque equilibra o feminino com o masculino, que é a natureza do naipe de espadas. O naipe de espadas é um naipe masculino, né? Afinal, a espada é um falo, basicamente, né? E o rei de espadas, existe aqui mais uma vez a criança que representa as decisões que geram novos começos, e ele mesmo com as pessoas que estão dentro do reino dele estando com a cabeça baixa, elas não estão amedrontadas, elas só estão ali meio que respeitando o rei, porque ele é uma figura de autoridade muito imponente, o rei de espadas, né? Bom, aqui no naipe de copas, né, eu acho interessante o naipe de copas porque em vez de um castelinho ou em vez de um cavalo, são crianças brincando, né? Porque o início do emocional geralmente vem pela criança interior. Então aqui a gente vê aves, além, os mesmos ciclos, só com 2 aves a mais. Aqui a gente vê as donzelas celebrando, só que agora a gente descobre que é num campo de abóboras, mas nada demais, representando a fertilidade da celebração das novas parcerias. Aqui é aquela pessoa que está lamentando, olhando para esses copos, não olhando para a espiritualidade, também não está olhando para Pégasus, que está chegando com uma nova forma de pensar, de lidar, de agir, né? Porque tem asas, pensa, tem patas, age. É um cavalo, é um ser equino, força instintiva, né? Aqui, este ser, ele não está percebendo que a teimosia dele de não ajudar o relacionamento, ele contribuiu também para o relacionamento findar, ele não está olhando as pessoas, ele está olhando só a perda. Então, tem pessoas que também contribuíram para o relacionamento encerrar, elas estão sendo representadas por essas pessoas e o rio das emoções sempre seguindo, né? Aqui, a carta da nostalgia do 6 de copas mostra como esses seres são velhos, eles estão lembrando de como eles eram jovens. Assim. Então, as figuras idosas ou representando ancestrais ou representando eles na lembrança. Né? Aqui, basicamente, o cara que está contemplando não está vendo que tem pessoas na expectativa dele fazer uma escolha, simples assim. Aqui no 8 de copas, que representa o cara se retirando para resolver os próprios problemas, ele está com problemas que precisam ser resolvidos, mas atrás dele está tendo fogos de artifício, comemoração, mas ele nem está olhando, porque ele tem uma jornada individual para resolver ainda, né? Para chegar na satisfação do 9 de copas. Aqui no 9 de copas a gente não está vendo o Pachá está aqui atrás, né? E aqui tem crianças brincando, comendo, representando a satisfação da criança interior que está na plenitude, na fartura, né? E aqui, basicamente, a mesma família do 10 de copas, aqui visto pelo outro lado, nada demais. Aqui o pajem, a gente vê uma coisa que lembra uma estrela do mar, mas sendo feitas com cones, com conchas, né? São várias conchas fazendo uma estrela, né? De 6 pontas. Coisas da água, né? Estruturas da água, não tem nada de novo e surpreendente no pajem de copas. Aqui, vê uma mulher lavando os cabelos no rio e um mensageiro acenando.
representando encontros, né? Então ele é movido por encontros, por parcerias, por prazeres, por paixões, né? A rainha de copas, representando a coruja, a sabedoria, a sabedoria através da sensibilidade feminina no campo feminino, que é o naipe de copas, né? E uma pessoa carregando uma criança e o rio aqui, representações do feminino. E aqui, o rei de copas é interessante porque existe um barco na terra, né? E é porque o rei de copas, ele é uma figura masculina num naipe feminino, então ele é um pouco deslocado, né? Então, toda a sabedoria do masculino dentro do ambiente sensível feminino. Então, há ferramentas que são questões masculinas para, por exemplo, aqui gerar uma rede de pesca que é olhar para o ambiente feminino e gerar um serviço que é algo masculino no ambiente feminino que é fértil. E aqui representando que ele tem essa questão de não estar no ambiente correto porque ele é uma figura masculina no ambiente feminino. Mas ainda assim, é um dos reis que eu mais gosto, porque ali existe muita sabedoria, né? Aqui existe um esquilo, que é um ser um castor, que é um ser de terra que vive na água, né? Então, representando também o outro lado positivo, que é o equilíbrio do masculino no ambiente aquático. Existem seres de terra que vivem na água, como os castores, né? Então, esse deck de tarô, ele traz símbolos extras para complementar o seu estudo de tarô. Eu gosto muito do Tarot of the New Vision. Não existe em português, então só se compra dessa forma. Então, eu acho que ele é um bom deck para iniciantes, aqui vão as minhas considerações, porque ele se assemelha muito ao Tarot de Rider-Waite. E o Tarot de Rider-Waite é, por excelência, aquele tarot que a gente recomenda para os iniciantes. Então, se você gostou desse deck, não tenha medo, vai adquirir o seu. Ele é um deck muito legal, eu recomendo que as pessoas tenham. Colecionadores, esse é um deck que você precisa ter, porque é um deck que foi associado ao Rider-Waite e traz símbolos extras e alguns símbolos muito bem colocados. Tem poucas coisas aqui que eu acho esquisito, assim. A maioria dos símbolos desse deck de tarô eu gosto muito. Eu não falei aqui no vídeo informações detalhadas dele, como por exemplo quem criou e quem desenhou, mas vai estar aqui na descrição. Certo? Então é isso, galera. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma consideração. Eu acho que é bom para iniciantes, dá para fazer trabalho com carta invertida, já passei por todos os naipes, é um deck que eu gosto muito, é um deck que eu acho que todo mundo que coleciona, que quer viver o tarô precisaria ter. Sempre a Lois Carabeu mandando muito bem, né? Se eu tiver enganado da Lois Carabeu, vai estar na descrição a correção, tá? Mas eu acredito que seja a Lois Carabeu, qualidade, o tipo de representação dos outros idiomas é típico deles, eles fazem um trabalho sempre muito competente. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Deixa aí um joinha, assina o canal, assine as notificações, tá cada vez mais difícil crescer no YouTube, todos os canais estão diminuindo, então eu conto com o apoio de vocês para compartilhar, para curtir, para comentar, para enviar para as pessoas, que isso ajuda o algoritmo a fazer essa informação chegar para outras pessoas, certo? A gente encerra esse vídeo por aqui, se vê no próximo, grande abraço, tchau, tchau.